Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de Teologia 1. Tanto dos cursos que são cursos presenciais e tem disciplina à distância, quanto do curso de História, que é totalmente à distância, História e Pedagogia. Então, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o cristianismo, tá? E aí, sem dúvida nenhuma, falar do cristianismo é falar também desse post que está aí atrás de mim, né? Roma. Tá? Tenho aí Senado Populis Qui Rome, que significa a águia de César. Né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre como surgiu o cristianismo. Aonde surgiu, como surgiu, quem são os personagens principais do cristianismo e o que o cristianismo fez verdadeiramente com o Império Romano. Tá? Claro que depois, e essa é uma aula apenas introdutória, depois, como eu disse lá no primeiro vídeo, que se você ainda não viu, não deixe de ver, e também para os alunos que estão nas disciplinas, nas graduações à distância, você tem a tutoria de 15 em 15 dias, né? Eu vou explicar isso também, mas vê lá o vídeo, o primeiro vídeo que eu passei, que é o vídeo que está acima desse vídeo, e eu vou explicar que primeiro eu vou conceituar o que é cristianismo, de onde surgiu, localizá-lo no tempo e no espaço, um pouco da mensagem cristã também. Depois nós vamos conceituar religião, tá? Fé e razão, e religiões na história. E aí, quando eu falar das religiões da história, eu vou falar de novo do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, e vou poder contemplar toda a ementa. A aula, como eu disse, se você não está vendo o primeiro vídeo agora, ou ainda não viu nenhum vídeo, tanto na plataforma EAD como no YouTube, como é que funciona as aulas na plataforma à distância. Tanto para os alunos que estão em cursos presenciais e têm disciplinas à distância, como para os alunos que estão totalmente à distância e têm aulas de 15 em 15 dias, tutorias presenciais para tirar dúvida. Como é que vai funcionar? Vídeo, atividade, interatividade. Vídeo, atividade, interatividade. É assim que vai funcionar para você que está na graduação presencial. Para você que está na graduação à distância, ainda você tem a tutoria presencial em teologia de 15 em 15 dias, tá? Olha lá no seu calendário que vai estar lá, tutoria presencial de 15 em 15 dias na disciplina Teologia 1. Então vamos lá, vamos situar um pouquinho o cristianismo, que é a matéria que a gente vai falar bastante, mas não apenas. Vamos falar de teologia como um todo, vamos falar um pouco de religião, como é que surgem as religiões, o conceito de religião. Agora, nós estamos na Universidade Católica, estudando teologia. Por quê? Por que se estuda teologia na universidade? Por que o cristianismo é importante para a história da humanidade? Por que o cristianismo ainda é matéria de estudo? Por que nós estamos estudando teologia? Quando eu falo teologia, eu estou falando de um Deus monoteísta, e um Deus monoteísta cristão. Entende? Claro que eu posso falar de teologia judaica, teologia islâmica, mas também são matrizes de pensamento monoteístas, quer dizer, um único Deus, tá? Quando você pensar em monoteísta, pensa lá no Botafogo. Botafogo é uma vez campeão brasileiro. Politeísta, Flamengo. Flamengo é 6. Né? Monoteísta, 1. Politeísta, vários. Então, o judeu, o islâmico e o cristão acreditam em um único Deus. O cristão acredita que esse Deus, que criou todas as coisas, se fez homem e habitou entre nós. Tá? É o Jesus. Et habitavit in nobis. E habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a cerne do cristianismo. Você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Deus. Tá? É o verbo divino feito homem. Essa é a base do cristianismo. Se um dia alguém te perguntar se você é cristão, você falar isso, a pessoa vai acreditar verdadeiramente que você acredita em Jesus. Ok? Vamos situar um pouco o cristianismo no tempo e no espaço aqui. A gente tem aqui o Império Romano. O Império Romano, que é fundamental para você entender como surgiu o cristianismo, tá? Vamos lá ver um pouquinho o que é o Império Romano primeiro, para depois a gente situar no cristianismo. É importante que a gente faça essa regressão, olhar de onde que surgiu o cristianismo, como o cristianismo nasceu. Para chegar até agora, a gente tem uma Universidade Católica, o Bruno estava gravando vídeo explicando o que é teologia. Por que isso? Vamos lá. A gente tem no ano de 753 a.C., preste atenção nessa data, ok? Essa data vai ser importante para você saber exatamente quando Jesus Cristo nasceu. Então, 753 anos antes de Jesus nascer,
753 anos antes de Jesus nascer aqui, tá? Surge pequenas aldeias habitadas por latinos que deram origem a Roma, tá? Entre eles destaca-se os etruscos, ok? Aí os reis etruscos vão no ano 600 a.C., a 509 a.C. Antes disso, né, você pode colocar 620, ainda eram pequenas tribos, né? Depois vem os reis etruscos. A gente tem a fundação de Roma em 753, como eu disse, 753 a.C. Os etruscos, a República Romana, que vai de 509 a 27 anos antes de Cristo. Tá? Isso aqui é um pouco da organização romana, questores, edes, pretores, cônsules, censores, como hoje o nosso legislativo, executivo e o judiciário. Tá? A estrutura do poder durante a República Romana, Senado, Assembleia das Tribos, as edes, questores, os cônsules e pretores, a Assembleia Centuriata, que seria como uma Assembleia Legislativa hoje. Tá? Percebe como é que Roma contribuiu e contribui, né, com a formação do nosso mundo. Costumo dizer para os alunos, especificamente de História, que se você tirar o mundo antigo oriental e o mundo antigo clássico do nosso mundo, pouco vai sobrar. Usa a seguinte analogia, né? Imagina que você tem um computador e você tira esses dois pacotes executáveis, esses dois aplicativos do computador. O mundo antigo oriental e o mundo antigo clássico. O mundo antigo oriental seria o quê? Egito e Mesopotâmia, tá? Mundo clássico, Grécia e Roma. Por que são mundos clássicos? Porque geraram legado, deixaram herança para o nosso mundo. Nós copiamos muito da cultura romana. E a Igreja Católica é uma Igreja Católica Romana. Por quê? É isso que a gente vai tentar estabelecer na aula de hoje. Vamos avançar. Tá? A gente tem as guerras púnicas, tá? Que é a guerra contra um pequeno território da África. Pequeno não, um território bem bacana, chamado Cartago. Tá? E a gente tem Roma e Cartago, depois Aníbal, Batalha de Zara, destruição de Cartago, só para a gente entender um pouquinho o que é Roma, né? Então, a expansão romana até o século I a.C., tá? A gente tem o primeiro triunvirato com Júlio César, Pompeu e Crasso, e aí tem a famosa frase de Júlio César, né? Ale jacta est, a sorte está lançada. Por quê? Júlio César, ele entrou com as legiões romanas dentro de Roma. Ué, Bruno, não podia? Não podia. Não podia. Ele não podia passar um rio que tinha o nome de Rio Rubicão. Se ele rompesse o Rubicão, era proibido. Ele marchou e foi recebido em Roma, ovacionado como lá um grande general de guerra. Tá? Júlio César se tornou um ditador, fez um hábil governo, enfim, depois ele foi morto pelo Senado. Né? A famosa frase até tu Brutus, né? O sobrinho dele, Brutus, ele é morto lá pelo Senado, cada senador vai lá e dá uma facada nele, mostrando que não era uma pessoa que estava matando ele, mas o Senado inteiro. Tá? O segundo triunvirato, com Marco Antônio, Otávio e Lépido. Tá? Marco Antônio vai para o Egito, juntamente com Júlio César. Júlio César também andou lá pelo Egito, lá com Cleópatra. A gente tem o Lépido, que depois morre, e o Otávio vira Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, imperator. Tá? 27 anos antes de Cristo. Então percebe que nós começamos lá vamos voltar aqui, 753, e estamos 27 anos antes de Cristo, ok? E aqui tem o boom, né? Aqui é a maior expansão romana e aqui é o boom. O que seria o boom? O que seria essa bomba? O cristianismo, sem dúvida nenhuma. O cristianismo vai abalar as estruturas romanas. Bruno, qual é a data de nascimento de Jesus? A data de nascimento de Jesus é no ano de 753 ad congita império. Isso quer dizer, da fundação do Império Romano. O Império Romano tinha 753 anos quando Jesus Cristo nasceu. Ok? Quando eu vou falar, o Império surgiu quando? E aí eu colocando já o calendário cristão, o nosso calendário de hoje. Tá? Eu estou em 2016. Quando que surgiu Roma? 753 anos antes de Jesus. Entende? Então,
753 anos antes de Jesus nascer, surgiu o Império Romano. Mas como eu estou na data romana, Jesus nasceu no ano que o Império tinha, não que o Império, né? Mas que a cidade romana tinha 753 anos. Depois eu vou tentar explicar isso para você presencialmente, nas tutorias EAD e também em sala de aula, porque a grande maioria dos alunos eu vou ter contato presencialmente. Com os alunos de História de Pedagogia EAD, nas tutorias presenciais, e com os alunos de História e de Pedagogia e de Letras, alguns alunos que estão também matriculados nas disciplinas dos cursos presenciais, porém que tem também disciplinas à distância. Isso é bacana explicar no quadro, que a gente faz uma linha do tempo e fica bem tranquilo explicar. O que é o cristianismo? O cristianismo, como eu disse, claro que eu vou explicar isso mais tarde, com vários slides, devagar, com outros vídeos, 3, 4 vídeos só para falar sobre o cristianismo. O que seria o cristianismo? É uma religião monoteísta, teísta, tá? Monoteísta, teísta. O que isso quer dizer? Eu acredito em um Deus. E esse Deus é um Deus teísta. O que isso quer dizer? Que faz intervenção divina, que intervém na criação. Claro que isso vem através de uma crença religiosa. Eu acredito que existe um Deus único, e esse Deus único se fez homem. E esse homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, vivo e Deus. Tá? Et verbum carum factum est, lá no livro no Evangelho de São João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O cristianismo, a princípio, no mundo romano, foi extremamente perseguido. Foi perseguido pelos judeus, e por isso um pouco que Jesus foi crucificado. Jesus foi entregue aos romanos como um insurresso. O que é um insurresso? Né? Hoje seria uma desobediência civil. Jesus foi um condenado político, porque ele tentou contra a autoridade romana. Isso que está nos Atos Romanos. Por que Pilatos mandou crucificar Jesus? Porque ele era um rebelde. Tá? Ele queria assumir o trono romano. Tá? A gente sabe que a história não é essa. Tá? Que Jesus era um líder religioso, um líder antropológico, que queria não apenas uma salvação da alma da pessoa, mas queria uma salvação total, uma salvação integral. Tá? A mensagem de Jesus, que é uma mensagem soteriológica. O que isso quer dizer? Salvadora. Tá? No âmbito religioso. E Jesus mesmo disse, né? Conhecereis a verdade. Desculpa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem uma mensagem religiosa muito forte, avassaladora, e também uma mensagem antropológica. Eu não posso dividir religião e antropologia, porque quem criou é o homem, entende? Então, vamos lá. A mensagem de Jesus foi impactante, e os romanos sentiram muito medo, porque a estrutura antropológica e a pregação da fé que Jesus pregava era uma mentalidade que chocava muito com a cultura judaica. E a fé em Jesus foi chegar lá em Roma. A fé em Jesus saiu do âmbito da Galileia, saiu da circunscrição da tetrarquia da Galileia e foi até o Império Romano. Tá? E essas exatamente as imagens que a gente está vendo agora. Por isso que nós temos cristianismo hoje. Porque o cristianismo não. Os apóstolos e os discípulos levaram a mensagem de Jesus para pontos nevrálgicos daquele mundo. Qual eram os dois pontos nevrálgicos daquele mundo? A intelectualidade e o poder. A intelectualidade e o pragmatismo. A intelectualidade no mundo grego e o pragmatismo, a organização e o poder no Império Romano. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, eu falo isso sempre, o cristianismo é o maior empreendimento intelectual da história da humanidade, porque ele conseguiu agregar valores do mundo grego, valores da administração romana, e esse subsiste até hoje. Nós estamos agora estudando uma universidade católica. Olha que coisa impressionante. Há 2000 anos atrás, Jesus apareceu na Galileia com uma mensagem antropológica, uma mensagem soteriológica avassaladora, e isso transformou um pouco o nosso mundo. Isso mudou a nossa concepção de várias coisas. A nossa concepção de moral, de ética, de família, de casa, de vida pós-morte,
de contato com o próximo, de contato com o próprio Deus. Tá? Só que o cristianismo foi perseguido no Império Romano. Tá? E o Império Romano foi um dos responsáveis por maior difusão do cristianismo. Ok? Aqui a gente tem as catacumbas de Priscila na Via Salária. Por que é Via Salária? Porque escoava o sal, tá? Era onde vinha o sal para o mundo romano. Tá? O sal que foi a primeira moeda da terra. Daí que vem o termo salário. Olha, no dia 5 eu vou receber o meu salário, sal. Era uma quantia de sal. Então você pegava o sal e você podia trocar com outras mercadorias. Um punhado de sal valia isso, um punhado de sal valia aquilo, e assim foi a primeira moeda da terra, e em Roma não foi diferente. Interessante que, quando se fala das guerras púnicas, né, a gente tem aqui, vamos voltar um pouquinho só para ilustrar, né, a gente tem aqui as guerras púnicas, né, aí fala que quando, aqui, no caso, na Terceira Guerra Púnica, entre 150 e 146, a destruição de Cartago, fala que o romano venceu o Império Cartaginês e salgou a terra. Muito dificilmente, né? Porque o sal era preciosíssimo. Imagina você jogar sal na terra para não nascer nada. É uma loucura. Isso é um devaneio psicótico a pessoa que faz uma coisa dessa. Então, isso é uma das lendas da nossa história, né? Vamos avançar um pouquinho aqui, então. Vamos lá. Então, a gente tem aqui as catacumbas de Priscila na Via Salária, que mostra como o cristianismo é perseguido. Porque o cristianismo ele tinha que se esconder para o culto. E o romano tinha pavor do cristão. O romano tinha medo do cristão. Também puderam, né? Vamos combinar. Os caras vão para o cemitério. Olha só. Os caras vão para o cemitério à noite. Tá? Um lugar que ninguém vai à noite. É um lugar tenebroso. Um lugar insalubre. Eles vão lá à noite e o culto deles, dos cristãos, gira em torno de comer a carne e beber o sangue de uma pessoa que já está morta. Não é isso, gente? O cristianismo não é isso? A Eucaristia na Igreja Católica não é comungar o corpo e o sangue de Cristo? Claro que você não bebe o sangue, a espécie de sangue. A espécie é o vinho. Para quem é católico, está entendendo perfeitamente. A espécie é o vinho. Só que o vinho, através da oração consacratória que o padre faz, e através da ação do Espírito Santo, para quem é cristão, para quem acredita, o vinho se transubstancia em sangue de Jesus. Ele tem a aparência de vinho, ele tem o cheiro de vinho, ele tem o gosto de vinho, mas na essência, isso quer dizer, aquilo que é o ontológico é o sangue de Jesus. Claro que isso pressupõe uma fé, tá? Mas o romano escutando isso, eu vou lá porque eu vou beber o sangue de Jesus. Olha, que coisa esquisita, não é? Eu fico imaginando, né? O cara ouviu um negócio desse, olha, tem uma tribo agora, que eles se chamam cristãos, e eles vão lá para o cemitério de madrugada e ficam bebendo o sangue de Jesus. Para que é esse Jesus? Um cara que já está morto. Olha isso. Não é interessante? Olha, e aí as imagens, né? As primeiras imagens do cristianismo. Às vezes as pessoas perguntam, né? Bruno, por que na Igreja Católica tem imagem e nas igrejas protestantes, de luteranos para cá, não tem imagens? No máximo um crucifixo sem o Jesus crucificado. Eu falo o seguinte, né? A igreja, ela apareceu nesse contexto aqui, como eu disse para vocês. Nesse contexto de mundo romano. E era comocíssimo as imagens. Tá? O mundo romano, o mundo grego, principalmente o mundo grego, né? O Império Romano vai copiar e colar o mundo grego, né? O mundo grego e o mundo romano são mundos altamente com uma arte assim exuberante. E essa arte também compunha as artes de estátuas, de imagem. O que o cristianismo disse, né? E por isso, o que o cristianismo fez? E por isso que eu digo que é o maior empreendimento intelectual da história da humanidade. O cristianismo destruiu essas imagens? Não. Ele cristianizou. Se você fosse numa casa romana, tá? Numa casa romana, que parece aqui muito com a nossa UCP, o Campus Benjamin Constant, você
viria os átrios. O que é o átrio de uma casa romana? Como tem aqui na UCP, né? Aqui na UCP a gente fala escadinha, jardim. Não, não é escadinha nem jardim. É o átrio. É um pátio interno, né? Se você fosse numa casa romana, o que teria lá no pátio interno? Teria um lagar. O que é um lagar? É um lugar de água, um chafariz, tá? Em volta desse átrio, as colunas estariam enxertadas, lotadas de imagens, tá? As imagens de quem? Dos antepassados daquela família. Por exemplo, minha família é a família Tamancold. Então teria o meu tetravô Tamancold, até chegar o meu bisavô, Aldo Tamancold. Quando eu morresse, teria lá a minha estátua do Bruno Tamancold. Tá? O que os meus filhos, meus netos, meus tataranetos fariam, né? Me cultuariam como um Deus, apresentando comida, oferenda, né? Fogo, né? As ninfas, que eram as adolescentes daquela casa, ofereciam fogo, né? Para que a memória da família não se perdesse. Por exemplo, se você pegar lá um livro chamado A Cidade Antiga de Fustel de Coulanger, ele vai falar justamente isso. Depois eu coloco a referência, né? Coloco na plataforma. Fustel de Coulanger, ele vai falar o seguinte, né? Esse fogo era tão importante que ele recebeu o nome de lar. Daí que vem a expressão, né? Nunca deixe a chama do lar apagar. Tá? Então, a família girava em torno de um culto familiar. O que o cristianismo fez? O cristianismo destruiu essas imagens? Não. O cristianismo cristianizou essas imagens e colocou os personagens do cristianismo. Os heróis do cristianismo passaram a ser venerados através da imagem. Percebe que nesse sentido não tem idolatria, tá? É uma veneração, é uma dulia, tá? Uma honra, tá? Como se fosse uma fotografia. Quando você vê uma fotografia minha, você lembra de mim. Quando você vê uma iconografia, uma fotografia, uma imagem da pessoa de Jesus, a imagem não é Jesus, mas é algo que remete. É um instrumento pedagógico, entende? Porque a pessoa não sabia ler e escrever. Então, a Igreja Católica, e principalmente a Igreja Católica medieval, ela tinha que ser totalmente audiovisual. Então, nós temos os vitrais coloridos, nós temos a imagem, nós temos a música, nós temos o incenso. Então, toda uma questão pedagógica para a pessoa entrar em estado de oração e assim contemplar as verdades do cristianismo. Tá vendo como é que é interessante? Gente, religião é fascinante. Não existe uma temática tão fascinante, tão apaixonante como a religião. Tá? A religião é matéria para a gente estudar, se debruçar e ficar verdadeiramente apaixonado. Tá? Não fique preocupado que eu não quero te converter, não. Tá? O objetivo da aula não é esse. O objetivo é fazer uma fomentação cultural. Apesar de eu ser capaz de se converter, viu? Não vide de mim, não, viu? Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que nós façamos uma fomentação cultural a partir das verdades do cristianismo e a partir do cristianismo como um todo, tá? Como um todo. Mostrando como o cristianismo verdadeiramente é um dos pilares da sociedade ocidental. Tá? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Aqui. E aí nós temos, em detrimento a esse choque que o cristianismo dá no mundo romano, os imperadores que perseguiram o cristianismo. Tá? De Nero a Diocleciano. De repente não está aparecendo Diocleciano para você. Né? De Nero a Diocleciano. Né? Nero, interessante. Né? Pluvia desit causa Christiani sunt. Se falta chuva, a culpa é dos cristãos. Mata o cristão. Tá? O cristão foi perseguido. Né? O Coliseu era uma máquina de matar cristão. Interessante, quando o Império se converte, não com Diocleciano, mas com Constantino Magno, em 312, 313 aproximadamente. Né? Depois vem um imperador chamado Imperador Adriano, né? Depois de Teodósio. Teodósio 380, Adriano, se não me falha a memória, 400 e pouquinho. E ele quer destruir o Coliseu. Né? Porque ele fala que o Coliseu é um exemplo da máquina de guerra cristã. O que o Papa da época fala? Não vamos destruir o Coliseu. Né? Uma obra monumental, vamos colocar uma cruz lá. E todo ano nós vamos celebrar o santo sacrifício de Jesus.
Nós estamos aproximando da Páscoa, né? Você está vendo esse vídeo em 2016, nós estamos se aproximando da Páscoa, e daqui a pouco o Papa Francisco vai fazer lá a Via Sacra dentro do Coliseu. Olha que interessante. Vamos destruir a obra, vamos cristianizar. Tá? A gente tem um pouco de textos sobre como o cristianismo era perseguido. Vou pedir licença para você, eu vou ler o texto, né? E aí você vai acompanhando. Mas nenhum expediente humano, nem as dádivas do soberano, nem as oferendas aos deuses, fizeram desaparecer a ideia que o incêndio tinha sido ordenado. Então Nero, para afastar de si qualquer suspeita, denunciou como réus infligindo os suplícios pavorosos chamados cristãos, que o povo já odiava pelos seus delitos. Olha, isso é um texto histórico de Tácio no ano 116. Qual era um dos delitos dos cristãos? Ficar bebendo sangue de gente morta, né? Isso que os romanos pensavam, não pagar o imposto ao imperador, não participar das orgias, não participar das festas públicas. Uma série de coisas que o cristão, entendendo o cristianismo, foi vendo que o comportamento romano não se encaixava mais com aquela lógica, não se encaixava mais com as verdades de fé, com as verdades da moral cristã, e foram se afastando. Tá? Tal denominação derivava de Cristo, que tinha sido condenado à morte no tempo do imperador Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Tá? Pôncio Pilatos. Esta detestável superstição, reprimida na altura, começava subitamente a retomar forças, e não apenas na Judéia, onde nascera tal calamidade, mas também em Roma, onde conflui e prospera tudo que é de mais atroz e vergonhoso que existe no mundo. Faltou um que aqui. Olha, são os cristãos. Olha como é que o romano via o cristão. Como uma detestável superstição, como uma pessoa que era odiada pelos seus delitos, né? Como uma calamidade. Tá? Olha, isso aqui é um incêndio de Roma em 64. Qual que é a verdade da história, né? Por que Roma teve um incêndio? Por que tacaram fogo em Roma? Primeiro, que Nero queria um palácio gigantesco. Eles apropriam uma área gigantesca de Roma como hoje no metrô do Rio de Janeiro, né? Ele desapropriou um território gigantesco para fazer ali o seu palácio. E Roma estava passando por um processo de favelização. Como ele não queria favela perto do palácio dele, o que ele fez? Tacou fogo em tudo. E acusou os cristãos. Não fui eu não, foram os cristãos. Olha só que miserável. Vamos continuar. Foram presos os primeiros que confessavam. Depois, na base de suas delações, quer dizer, o X9, né? O cara foi preso e falou assim, eu sou cristão, mas ele também é. Tá? Então foram presos os primeiros que confessavam. Depois, na base das delações dos que confessavam, uma multidão ingente e reconhecia culpada, não tanto pelo delito de incêndio, mas de ódio pelo gênero humano. Olha que coisa interessante. A condenação à morte juntou-se ao escárnio, à zombaria. Muitos cobertos com peles de animais pareciam dilacerados pela dentada dos cães. Outros, depois de terem sido crucificados, foram lançadas chamas para que ardessem como tochas noturnas ao pôr do sol. Olha, né? Que interessante. Crucifixão, né? Ou crucificação, tá? Era uma prática comum no Império Romano. Tá? Qualquer delito que era um delito com pena de morte, a pena era crucifixão. Principalmente para quem não era cidadão romano. Se você não fosse cidadão romano, você era crucificado. Se você fosse cidadão romano, você era decapitado. Tá? E era comum. Tem a história lá, na Guerra Púnica, inclusive, né? Aníbal foi invadir, eles conseguiram conter e crucificaram um exército inteiro na Via Ápia. Inclusive, quase que acabaram com uma pequena floresta que tinha do lado da Via Ápia, do lado direito de Roma. Para quem está entrando em Roma, do lado direito, tinha uma pequena, hoje não tem nada, tinha uma pequena florestinha ali, um parque. Eles acabaram com essa floresta para crucificar. É interessante que tem documentos falando isso, pedindo para o imperador retirar os crucificados, porque o cheiro já chegava ao Senado romano. Tá? Vamos avançar. Para esse espetáculo, Nero pusera à disposição os seus jardins. Né? Então colocou aqui, ó, foram lançados as chamas para que ardesse como tochas noturnas ao pôr do sol, para iluminar o caminho. Para esse espetáculo, Nero pusera à disposição os seus jardins. Celebrava os jogos no circo, vestido de cocheiro, no meio da multidão,
ou de pé no coxe. E era de tal maneira que, embora se tratasse de gente culpada e merecedora de todos os castigos mais severos, difundiu-se um sentimento geral de comiseração. O que é isso? Pena, né? Como se não fossem imolados, mortos, queimados, crucificados para o interesse público, mas devido à crueldade de apenas um, que era Nero, né? E aí, quando que essa história vira, né? Quando que tem um vértice, né? A chamada curvatura da vara, né? Você vai empurrando a vara até um lugar, de repente a vara vai e volta. Quando que isso acontece? Quando Constantino Magno se converte. Claro que entre os teólogos e entre os historiadores há muita divergência se Constantino se converteu verdadeiramente ou não. Tá? Isso aí a discussão, é ponto pacífico. Existe uma discussão. Existe uma dúvida se Constantino verdadeiramente se converteu ao cristianismo ou foi mais uma jogada política. Porém, isso não é a cerne da história. A cerne da história é que ele vai lutar com o irmão Maxêncio, né, que é imperador do Império Romano do Oriente, justamente aqui em Constantinopla, e ele vence o irmão. Tá? A mãe de Constantino fala para ele: meu filho, clame ao Deus cristão e esse virá em teu socorro. E ele, numa visão mística, claro que isso é uma história medieval, numa visão mística, ele vê no céu: in hoc signus vinces, com esse sinal vencerás. Ele tira a águia de César, que estava lá no primeiro slide, e coloca o monograma de Cristo, que é o PX, o P e o X, né? O monograma de Jesus Cristo. Né? E o Império Romano é unificado a partir de Maxêncio. E aí o cristianismo, que era perseguido, passa a habitar os templos romanos. Olha que coisa sensacional. Em 313, nós temos o Edito de Milão. Você acha que essa igreja foi construída em apenas 7 anos? Não. Isso aqui é mármore, minha gente. Olha. O que aconteceu? Eu substituí as imagens. Eu retiro os deuses romanos e coloco os heróis do cristianismo. Parece muito com a nossa igreja aqui da UCP. Assim, o cristianismo chegou até nós. Um imperador que outrora perseguiu os cristãos, passou a liberar o cristianismo e o cristianismo veio até nós. Veio até o mundo de hoje. Veio até 2016. Claro que tem mais história, tá, minha gente? A gente vai perceber, nós estamos aqui em 320, né? Já avançar aqui um pouquinho, né? Tem a Basílica de São Pedro, né? A gente vai ver que esse Império Romano cai aqui na Idade Média, mas é assunto para outra aula, tá? Esse Império Romano, ele cai na Idade Média, ok? Vem um outro povo, chamado os povos bárbaros, e o cristianismo converte esses povos bárbaros e cria o primeiro imperador cristão, que é Clovis, tá? Depois, o grande imperador cristão Carlos Magno, já no ano 800, e a gente entra na Idade Média, assim sucessivamente o cristianismo vai avançando. Eu vou voltar a essa temática quando a gente falar de cristianismo, tá? Na próxima aula, nós vamos falar um pouco de fé e razão, tá? Fé e razão. E também, talvez até antes dessa aula de fé e razão, vamos conceituar um pouco o que é religião, tá? O que é o processo religioso. Tá? Eu vou pensar aqui qual que vai primeiro, tá? Fica atento. Mas muito provavelmente vai ser fé e razão e depois o conceito de religião. Só para terminar, olha que interessante. Essa Basílica de São Paulo é extramuros, né? Tá vendo que é um templo romano, tá? Essa parte aqui foi construída no mundo medieval. E aqui colocada a imagem de São Paulo, tá? No provavelmente não tinha imagem nenhuma aqui, no templo romano, tá? Que imagem também. Tá? Então, minha gente, ficamos por aqui. Dá uma olhadinha na atividade que eu acabei de postar também. Faça atividade, coloque na plataforma. Para os alunos dos cursos à distância, a gente vai ter tutoria daqui a uns dias. Para os alunos que estão em cursos presenciais e têm essa disciplina à distância, qualquer dúvida, estou sempre nos corredores da faculdade, estou à disposição e espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Forte abraço, até a próxima!